O desejo sexual masculino nasce de algo mais profundo do que simples impulso ou vontade. Ele não é um erro de fabricação, tampouco um defeito moral. É uma força primitiva, entrelaçada à biologia do homem desde o momento em que seu corpo começa a formar-se no ventre materno. Essa energia silenciosa, muitas vezes incompreendida ou julgada, tem raízes diretas na própria constituição do corpo masculino, especialmente em um hormônio, a testosterona. Essa substância, produzida principalmente nos testículos, é mais do que um marcador da puberdade ou o responsável pelo surgimento da barba, da voz grave ou da massa muscular. Ela é, acima de tudo, o combustível invisível que alimenta o desejo sexual. Quando seus níveis estão elevados, o cérebro masculino acende como uma máquina elétrica à espera de conexão. A dopamina, o neurotransmissor do prazer, entra em ação, ativando áreas do cérebro ligadas à motivação, recompensa e comportamento sexual. Não é apenas querer, é um chamado químico. Essa maquinaria biológica, no entanto, não funciona isolada. O desejo sexual é um processo integrado que envolve o cérebro, os nervos, os hormônios e até a circulação sanguínea. O hipotálamo, uma pequena estrutura cerebral, funciona como o maestro de uma orquestra hormonal. É ali que nascem os impulsos, que percorrem o corpo como uma corrente viva. A amígdala cerebral, associada às emoções e à resposta ao prazer, também é ativada. O corpo do homem, nesse contexto, não apenas deseja, ele responde, pulsa, espera, projeta. Durante a adolescência, essa energia transborda. O corpo masculino, ainda em construção, recebe um choque de testosterona. É por isso que os pensamentos sexuais se tornam recorrentes e intensos nessa fase. Em alguns casos, diários, quase ininterruptos. Mas ao contrário do que muitos pensam, esse desejo não desaparece com a idade. Ele se transforma. Homens adultos, mesmo em idades avançadas, continuam sentindo desejo sexual, embora influenciado por fatores como saúde geral, estilo de vida e níveis hormonais. Mas nem todo o corpo responde da mesma forma. Problemas como obesidade, estresse crônico, sedentarismo ou distúrbios hormonais podem diminuir a produção de testosterona, o que afeta diretamente a libido. Além disso, certos medicamentos, uso excessivo de álcool ou doenças como diabetes e hipertensão podem enfraquecer a resposta sexual. O desejo masculino, embora intenso, não é invencível. Ele depende de um organismo equilibrado. Ainda assim, é importante compreender: a força do desejo sexual no homem não é apenas uma herança da evolução. Ela é um componente vital de sua natureza, mas diferente dos outros instintos, fome, sede, sono. O desejo sexual carrega consigo uma camada complexa. Ele toca o psicológico, o moral, o espiritual, e por isso, frequentemente, se transforma em campo de batalha interna. Em muitos casos, essa pulsão é reprimida, combatida ou transformada em vergonha. A sociedade diz: você deve controlar isso. A religião diz: você deve purificar isso. A cultura diz: você deve performar isso. Mas raramente se reconhece que esse desejo não é uma invenção, nem um capricho. É um fato biológico, um dado da realidade corporal masculina. Compreender essa natureza é o primeiro passo, não para justificar excessos, mas para entender a raiz do comportamento. O homem que entende como seu corpo funciona não é dominado por ele. Ele aprende a dialogar com seus impulsos. O desejo, então, deixa de ser um monstro que o persegue e passa a ser um componente de sua identidade, que pode ser moldado, educado e integrado. Saber disso não apenas liberta, transforma. O desejo sexual masculino não habita apenas no corpo. Ele se aloja na mente, nos pensamentos mais ocultos, nas fantasias silenciosas, nas frustrações que o tempo não dissolve. E é justamente nesse terreno psicológico que o homem encontra seu maior conflito. Porque o que arde na carne nasce primeiro na alma. Enquanto a biologia impulsiona, a psique questiona. A mente do homem moderno carrega não apenas instintos, mas também traumas, pressões, medos e dúvidas. Ele não deseja apenas por natureza,
mas também por carência, por fuga, por vazio. Muitos homens, sem saber, projetam no sexo um remédio emocional, uma busca por validação, por controle, por esquecimento. O desejo, assim, deixa de ser simples impulso físico e se torna resposta psíquica. E quando essa resposta não é compreendida, o homem corre o risco de se tornar escravo de algo que nunca aprendeu a traduzir. A autoestima é um dos pilares invisíveis que sustentam ou sabotam a sexualidade masculina. Quando o homem não se sente suficiente, forte o bastante, atraente o bastante, desejado o bastante, o desejo sexual pode inflar como compensação ou murchar como retração. É uma gangorra que oscila entre arrogância e insegurança. E muitas vezes, quem grita por sexo está, na verdade, pedindo por reconhecimento. Não raro, o desejo se torna uma tentativa desesperada de ser visto, afirmado, amado. Um homem inseguro pode buscar no sexo aquilo que não encontra em si mesmo. Outro fator decisivo é o estresse. A rotina esmagadora, as cobranças constantes, a instabilidade emocional e financeira corroem a libido de forma silenciosa. A mente sobrecarregada não deseja, ela sobrevive. O corpo pode até estar disposto, mas o cérebro, cansado, diz não. O desejo é atropelado pela ansiedade, pela fadiga mental e pelo medo do fracasso. E quando o sexo se torna mais uma obrigação do que uma expressão de prazer, ele perde seu brilho, seu propósito. O homem, nesse estado, se sente esvaziado, não por falta de desejo, mas por excesso de pressão. E existe ainda a dimensão da culpa, um peso que muitos homens carregam sem nomear, seja por experiências passadas, por educação repressora, por religiões mal compreendidas ou por erros cometidos. A culpa sexual paralisa. Ela não apenas trava o desejo, mas o distorce. Faz com que o homem deseje o que não pode ter, sinta prazer com o que despreza, ou se esconda atrás de máscaras e silêncios. Ele não se permite querer, mas também não consegue negar que quer. É um ciclo tóxico: desejar, sentir culpa, punir-se, desejar de novo, e cada repetição o afasta mais de si mesmo. As comparações sociais intensificam esse dilema. Em um mundo onde a performance sexual é medida em likes, métricas e virilidade exibida, o homem é desafiado a provar seu valor pelo quanto deseja e pelo quanto é desejado. Isso não apenas distorce a sexualidade, mas a transforma em uma moeda de troca, em uma prova de masculinidade. E quando ele falha, sente-se desqualificado como homem, como se o desejo fosse seu último refúgio de poder. E se o desejo falha, a identidade desmorona. Isso gera pânico, vergonha, negação. Um ciclo invisível que poucos ousam quebrar. No fundo, a mente masculina não busca apenas prazer. Ela busca pertencimento, intimidade, significado. O problema é que raramente lhe ensinam a expressar isso. Falar sobre emoções ainda é tabu. Demonstrar fragilidade ainda é visto como fraqueza. A mente do homem moderno carrega não apenas instintos, mas também traumas, pressões, medos e dúvidas. Ele não deseja apenas por natureza, mas também por carência, por fuga, por vazio. Muitos homens, sem saber, projetam no sexo um remédio emocional, uma busca por validação, por controle, por esquecimento. O desejo, assim, deixa de ser simples impulso físico e se torna resposta psíquica. O desejo sexual, quando visto sob a ótica bíblica, não é negado, é reconhecido. A palavra de Deus não trata esse impulso como algo imundo ou maldito, mas como uma força que, fora do lugar, pode gerar destruição. Para o homem cristão, o desejo sexual representa um campo de batalha invisível onde carne e espírito duelam, onde o impulso biológico precisa ser domado pelo poder da fé. Desde os primeiros livros das Escrituras, Deus estabelece limites claros para a sexualidade. O ato sexual é concebido como uma bênção, mas dentro de um contexto, o casamento. Em Gênesis 2, 24, a união entre homem e mulher é abençoada. Tornar-se-ão uma só carne. Esse princípio fundacional indica que o prazer sexual, embora legítimo, deve ser cercado de aliança, compromisso e santidade.
Qualquer expressão fora desse pacto é vista como desvio. Mas o desejo sexual masculino, pela sua intensidade, é terreno fértil para a tentação. Jesus, no Sermão do Monte, eleva o padrão moral ao afirmar em Mateus 5:28: todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela em seu coração. Aqui, o pecado deixa de ser apenas uma ação e passa a ser uma inclinação do coração. Esse versículo é uma lâmina afiada que corta a superficialidade e revela o verdadeiro campo de batalha: o pensamento. O homem luta não apenas contra imagens externas, mas contra impulsos internos. O apóstolo Paulo entende bem essa luta. Em Romanos 7, ele descreve o conflito entre querer fazer o bem, mas sentir-se arrastado pelo mal que ainda habita em sua carne. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Romanos 7:19. Não há texto mais honesto sobre a guerra interior do homem. O desejo sexual, quando não orientado pela obediência espiritual, pode se transformar em cativeiro. Pode fazer do homem refém de seus próprios pensamentos. Diferente do que muitos imaginam, essa luta é mais intensa no homem não por fraqueza moral, mas por força natural. O homem foi constituído com uma carga hormonal mais ativa, com uma frequência de pensamento sexual mais elevada. Biologicamente, ele é estimulado com mais facilidade, mais rapidamente, por mais tempo. A Bíblia não ignora essa realidade. Ela responde a ela com um chamado à vigilância e ao domínio próprio. Fugir da imoralidade sexual, diz Paulo em 1 Coríntios 6:18. Fugir, não dialogar, não negociar, não racionalizar. Fugir, porque, como um fogo fora da lareira, o desejo sexual pode queimar tudo: honra, matrimônio, paz. E mais, o texto continua dizendo que o corpo do homem é templo do Espírito Santo. Isso muda tudo. O corpo, que antes era apenas um palco de impulsos, agora se torna um altar. E no altar não há espaço para profanação. Mas a Bíblia não apenas condena, ela oferece caminho. Em Gálatas 5:16, Paulo afirma: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Ou seja, a chave para vencer o impulso desordenado não está em reprimir com força humana, mas em substituir o foco, viver pelo Espírito, alimentar-se da palavra, cultivar a oração, cercar-se de sabedoria. Homens que fazem isso não se tornam insensíveis ao desejo, mas tornam-se senhores dele. Passam a dominar o fogo sem apagar sua chama. E ainda assim, mesmo com toda essa orientação, o erro pode acontecer. Por isso, a graça, a perdão. Em João 8, Jesus encontra uma mulher pega em adultério. Os homens querem apedrejá-la. Jesus os confronta. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Depois, ele se volta para ela e diz: vai, e não peques mais. Este é o coração do Evangelho, verdade e misericórdia. Reconhecimento do pecado e oportunidade de recomeço. No interior de cada homem que deseja seguir a Deus, trava-se uma guerra silenciosa. Não se trata de um confronto externo, mas de uma batalha interna, cotidiana, contínua. A luta entre a carne e o espírito. Uma disputa invisível, mas profundamente real. O apóstolo Paulo descreve com precisão essa tensão em Gálatas 5:17. Porque a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Esse embate não é raro, é regra. A carne, na linguagem bíblica, representa os impulsos humanos naturais, muitas vezes inclinados ao egoísmo, ao prazer imediato, à busca desenfreada por satisfação. Não é o corpo em si que é mau, mas sim o domínio que o desejo desordenado pode exercer sobre ele. No fim da estrada onde carne e espírito lutam, há um caminho que não leva à repressão, nem ao descontrole, mas à restauração. O desejo sexual masculino, tantas vezes retratado como fonte de culpa ou vergonha, pode e deve ser ressignificado. A Bíblia não chama o homem a negar sua sexualidade, mas a santificá-la. Não o convida à mutilação de seus impulsos, mas à redenção de seus significados. A restauração começa com um novo entendimento de masculinidade. Jesus, o Cristo,
foi o homem mais pleno que já caminhou nesta terra. E ainda assim, ele não precisou provar sua masculinidade através da força, da violência ou da conquista sexual. Ele foi manso, firme, puro, tocou corpos com respeito, chorou sem vergonha, acolheu sem julgamento. Ele mostrou que ser homem é mais do que reagir a impulsos, é ser movido pelo amor, não pelo amor genérico, sentimental, mas pelo amor-sacrifício. Amor que prioriza o outro. Amor que constrói, protege, espera. Essa masculinidade restaurada começa onde termina o orgulho. Começa no arrependimento. Começa na cruz. Ali, onde Jesus levou também os pecados sexuais do homem. O homem restaurado aprende que não precisa desejar tudo o que vê, nem ceder a tudo o que sente. Ele pode escolher, ele pode esperar, porque há algo mais precioso do que o prazer imediato. Ele não precisa mais fingir. Pode ser verdadeiro. Pode dizer, eu lutei, mas venci. Pode dizer, eu caí, mas fui perdoado. Pode dizer, eu sou homem e sou livre. No fim, o desejo não é inimigo, é parte da jornada. Um fogo que, quando colocado no altar, se torna incenso. Quando consagrado, ilumina em vez de queimar. Quando redimido, transforma o homem em mais do que alguém que deseja. Transforma-o em alguém que ama com propósito, que toca com respeito, que vive com santidade. Esse é o caminho do Redentor. E todo homem que o seguir, com fé sincera e coração quebrantado, descobrirá que sua sexualidade não é seu fardo, é sua oferta. Não é sua ruína, é seu testemunho. Porque em Cristo, até o desejo pode ser sagrado.